Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TPM no ar, no podcast Autoridade, que hoje está super especial. A gente está com uma convidada que eu já sou fã há muito tempo. Ela não sabe disso, mas eu sou. Eu falava, gente, eu preciso conhecer essa mulher, eu preciso ser amiga dessa mulher. E a vida foi passando, né? E a gente não se conhecia, não se encontrava, mas aí nos encontramos e hoje posso dizer que estamos juntas, né, Val? Com certeza. E a Val sabe... Valéria, na verdade, mas ninguém sabe quem é Valéria, só Val sabe, que é professora de inglês, é mãe, é escritora de poesia e de literatura, diretora cultural da Academia Joseense de Letras. Pensa numa pessoa que faz um pouco de tudo, né, Val? Exatamente. Várias coisas, várias emoções, a vida não para, né? Super ativa. Conhece todo mundo, conta um pouquinho pra gente. Quando eu pego o celular para fazer alguma gravação, eu falo, vou falar do que agora? Eu vou falar do clube de leitura, da academia, eu vou fazer uma aula de inglês, o que eu vou fazer? Tô meio perdida. Mas as mulheres estão crescendo e indo para vários lugares. Sim. Tudo bem, sim. Tem gente que tem aquela especialização, claro. Mas a gente que vem de uma geração assim, nossa, eu gosto disso. Eu já parei muito para pensar, será que eu quero fazer só uma coisa ou só outra? Eu não consigo. Eu acho que o inglês tem a ver com tudo também, porque é comunicação, é palavra. Então, tem a ver com o que eu gosto, que é palavra. Meu negócio é rima, palavra, história. Não importa em que língua. Não importa em que língua, só apenas se eu estou traduzindo para outra. Conta um pouquinho pra gente, Val, como é que você começou isso? Assim, você começou sendo professora de inglês, você começou escrevendo, como que você... assim, porque não é só o escrever, você também é parte, né, da Academia Joseense, você faz tantas outras coisas, está tão dentro dessa vida cultural, literária, da cidade, principalmente. Foi o centro, né? O que foi como é que começou isso tudo, assim? Eu acho que eu comecei muito nova pela paixão pela literatura. E assim, eu fui muito apaixonada... pela Cecília Meirelles. Eu acho que ela foi a primeira escritora que bateu uma coisa em mim e falei, nossa, que lindo, será que eu não consigo fazer isso também? Porque a gente sempre tem aquelas coisas, aquelas minhocas na cabeça que ninguém entende, você quer falar, as pessoas não entendem. E eu sempre gostei de escrever. E quando eu tinha 22 anos, eu fui morar fora. Assim, não sei se foi a melhor coisa da minha vida, porque eu fui para os Estados Unidos e quando chegava aqui na livraria, era Carlos Drummond, Érico Veríssimo. A gente sabia de quem gostava. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu entrava nas livrarias, eu falei, gente, que mundo é esse? E eu era muito intelectualoide, filme, muito também. Só que quando eu voltei, eu trouxe uma filha. Então, eu tive que ser mais focada. Como eu gostava muito de inglês, tinha medo de perder e tal. Eu fui em tudo quanto era escola que tinha na Demar de Barros, na nossa cidade, né, em São José dos Campos. E apliquei lá, entrei em uma e me apaixonei. Então, essa coisa da literatura ficou muito secreto, por muitos anos. Muitos anos. Lá pelos 2000 e alguma coisa, eu comentei com um amigo, ele falou, você escreve? Como assim? Aí eu comecei a falar, porque as redes sociais também não eram tão amplas como são agora, a gente escrevia escondido. Era tudo, eu tinha tanto diário, eu não tenho mais. De poesia eu tenho, mas diário que eu escrevia hoje, não tenho mais, eu botei fogo, achei que mas dá uma dorzinha, era um passado, né? Que eu queria me livrar. Não, chega, vamos escrever uma história nova. Ótimo. E aí, um amigo meu falou assim, Val, eu vou montar para você um edital de um concurso. Eu falei, imagina, concurso, quem sou eu, né? E aí eu fui uma das escolhidas. Eu falei, gente, será que eu tenho algum talento? Porque poesia, aquele dia lá na Flima a gente viu o Ratum falando, é complicado. Então, assim, às vezes a gente lê poesia assim, o sol, a lua, o céu, as mares, os oceanos. Que é aquela coisa bucólica, assim, que é uma coisa que me agrada muito. E ao mesmo tempo, como é difícil você escrever poesia sem ser clichê, sem ser o lugar de sempre. É muito difícil escrever poesia. E é muito mais difícil montar um livro. Você escolher várias poesias que você gosta e fala, não, isso aqui tá horrível, não, isso aqui eu gosto. Mas eu preciso escolher, porque eu assumi que eu vou escrever um livro, então vou lançar, né?
Então, é um caminho muito difícil. Hoje eu me preocupo mais com isso do que no passado. Antes era uma coisa mais intuitiva. Então, Até porque era com menos compromisso, vamos falar assim. Era uma meu coisa primeiro mais livro lazer, eu lancei porque né? meus alunos falavam, teacher, lança um livro. Só que foi tão bom, porque em 2015 foi há 10 anos. Porque daí eu falei, gente, todo mundo conhece meu outro lado. É um lado que eu tenho muito caderno de poesia escrita. Muito. Quando eu morava fora, é tudo refúgio. Você sempre escreveu poesia. Sempre escrevi poesia. Aí quando eu lancei meu livro, a gente acaba conhecendo as pessoas em São José, uma editora aqui, uma pessoa ali, um poeta, um escritor. E aí eu fui convidada para fazer parte de uma antologia. E a editora na época falou, você não vai escrever poesia, eu quero que você escreva um conto. Mas será que eu sei? Ela falou, claro que você sabe. Senta e escreve. E aí eu me inspirei num casal de alunos. Só que nada a ver, só me inspirei neles, escrevi um conto lá, matei o homem, mas tudo bem. Desculpa, tive que te matar, porque eu gosto de drama. Eu gosto de sofrimento. Essa, assim, sabe, assim, o céu, o mar, né, não fazem muito meu mundo. E aí, foi indo, eu participei de várias antologias, fui convidada, da Off Flip também, participei. No meio da pandemia, a gente só fazia isso, né? Qual é o próximo edital, né? Cadê o edital? Cadê o concurso? E as coisas acabaram se misturando, porque não tem como me separar. Não tem. Então, eu dou aula, faço curso de inglês, faço isso, faço aquilo. Tenho uma mentoria agora também, que eu tô investindo bastante. De inglês. De inglês, legal. Mas eu estudo literatura, esse mundo é meu mundo também, não tem como me separar. Não tem como separar, até porque você está muito envolvida com pessoas, né, da literatura. Então. Né, a literatura dá para vir para o inglês. Sim. Porque eu posso falar de autores na aula, mas o inglês, assim, a literatura vem para o inglês, mas o inglês vem para a literatura e ainda tá difícil, porque esse meu segundo livro, que foi uma história de amor, ele foi escrito originalmente em inglês. Porque o Dito Cujo falava inglês e eu só escrevia inglês para ele. Mas, aí fala, mas você vai lançar um livro de inglês para quem lê? Para quem vai ler? Eu falei, então, né, porque todo mundo... Porque meu meio... menos pessoas falam do que mais pessoas falam. Sim. Mas eu ainda vou jogar esse livro. Eu tenho todas as poesias originais, ainda vou jogar ali em algum lugar. É até um desafio. Numa plataforma, que não deu tempo ainda de parar. Fernando Pessoa escreveu muita coisa em inglês, né? Ele tem muita obra escrita. Ele mesmo. Eu não sabia. Eu ganhei um livro de presente com tradução. Não é original. A pessoa traduziu. Eu não gostei muito da tradução, mas eu vou procurar saber as originais dele em inglês. É original, né? Porque a tradução é complicado, né? Ainda mais em poesia, porque poesia, a palavra nunca é aquela palavra, né? É sempre outra coisa. E o inglês, eu percebi que quando eu estava traduzindo do inglês para o português, o inglês ele tem muito auxiliar que substitui verbo. E fica uma pegada legal. E aí... Em português eu falava, gente, o que eu vou fazer agora? E vou repetir o verbo, daí tinha que mudar, porque... Entendi. Mas é difícil, é difícil, né? Tradução, de uma forma geral, é muito difícil. Eu não tenho muito isso. A minha filha mais velha faz, eu já recebi, eu sempre... me ajuda, porque esse negócio aqui não vai sair, não. E tradução na questão da literatura é complicada mesmo, né? Ela pode tanto transformar um livro para o bem quanto para o mal. Né? Porque tem... O livro do Paulo Coelho, o Mago, foi o Alquimista. O Alquimista. Foi traduzido. A grande explosão do livro foi a tradução dele do francês. Que a mulher eles já estavam na França e tinha um cara lá que traduzia, a mulher dele... Não sabemos o nome. Não sabemos. Ela conhecia esse cara e ele fez uma super tradução, porque o livro, a primeira edição do Alquimista em português, tinha erros assim grosseiros até, sabe? Mas ele... Eu sou da época que leu esse primeiro aí, né? Porque a gente era... E ele bombou, assim, né? Ele se transformou aí pela tradução. E, em compensação, eu já li livros... Com a tradução Então, eu sou muito apaixonada pelo Morro dos Ventos Uivantes. Aonde eu vejo esse livro, eu compro. O A Insustentável Leveza do Ser também. São 2 livros que eu amo. Onde eu vejo, eu compro. E também, traduções diferentes.
E aí você fica, nossa, mas... Era um ou outro, né? Por que falam tanto desse livro, né? Uma tradução boa, assim, a literatura, de uma forma geral, é aquela coerência, coesão. Então, quando você traduz, eu já li um livro, Call Me By My Name, que virou um filme, que eu li em português e não li até o final, porque a tradução era horrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sério é muito isso, sério. Né? É muito sério isso. Sério. E a gente, no segundo e terceiro encontro do nosso clube de leitura da academia, a gente fez Dostoiévski. E aí, num dos livros tinha uma poesia traduzida e a Ana Lu, da Literácia, tinha uma outra. Quando ele leu e ela leu, era totalmente... Assim, gente, até a ideia era diferente. Então, eu acho que tem que tomar muito... Ainda mais Dostoiévski, né? Sim. Atualmente tem traduções boas. Essa última versão que saiu dele, a última edição... Que a editora 34, né? Não, não lembro. Intrínseca ou Todavia. Bom, eles fizeram, né? Eles fizeram uma tradução muito boa. Eu acho super. Eu sinto isso também. Tem livros que eu não consigo ler, mas você vê que é a tradução. Né? Que não que obviamente não é o autor, né? Você não vai. Não, o cara Dostoiévski sabia escrever. Se ele não sabe. E às vezes, assim, eu que tenho facilidade, que falo inglês, né? Às vezes você vê que a pessoa não entendeu aquela gíria, que transformou uma gíria numa palavra ali literal e que perdeu completamente sentido. Aí você fala, não, o cara tá com preguiça, né? Nossa, porque tem certas coisas que... Não, é muito... Mas é muito interessante isso, você ler obras no original. Compensação, tem obras no original que... Aquelas mais clássicas, né? Que são impossíveis ler no inglês, porque é muito chato. Aquelas muito descritivas, né? Sim. O Morro dos Ventos e Vantes, eu acho que é uma que em português é mais interessante de ler. Porque ela descreve, mas assim, a história é fabulosa, né? Então, a gente lê em inglês. E quantos livros você já publicou, Val? Então, em 2015 eu fiz o primeiro, que chama Deixe-me Viver. Foi uma coletânea de alguns poemas que eu escolhi. Aí o segundo foi essa história de amor, que se chama Meu Mundo, Meu Coração. E aí eu fiz um infantil, que é uma experiência totalmente diferente. Também é uma outra faceta que a gente tem, né? Aí você vai em escolas, você lê o livro, você fala com as crianças sobre... a menininha tinha um cachorrinho, ela encontra com uma senhora, então você fala de animal, você fala de idosos, o respeito. E aí você tem bastante assunto para falar. Esse livro infantil é um livro que vai ter continuação, ele se chama Posso Te Levar à Felicidade? Aventuras do Mundo de Anastácia. Então eu fiz esse subtítulo exatamente para ele ter continuação. E o próximo vai ser português e inglês. E ele é um projeto que tá engavetado lá, mas eu sempre volto nele, assim, pra ver o que eu vou fazer, que horas eu vou fazer ele. Depois teve um hiato bem grandinho, porque veio pandemia, eu perdi meu pai, minha filha ficou muito doente, então minha vida pessoal virou de cabeça pra baixo. E eu já estava escrevendo esse romance, que não sei qual vai ser o nome ainda, mas eu já comecei essa história há muito tempo, peguei pra escrever de novo. Mas eu mandei para uma revisora, não gostei. Aí encontrei uma outra revisora que eu tô gostando bastante do trabalho dela. Mas ele tá parado, tá sendo revisado. E então aí já foi uma história totalmente diferente, né? Porque a poesia, se você falar para mim, Val, escreve uma poesia agora, eu sento e escrevo. O romance, ele é uma prisão. Porque você fica com aquela história na cabeça 24 horas. Pra onde eu vou, e você perde... Tem uma hora que você já não tem mais vida, a vida do personagem. Então, a hora que você senta, você já não é mais você, você só faz assim, né? Porque o livro você já incorporou aquilo. É uma experiência maravilhosa. Fala como é que é isso, assim, como é que veio a ideia de você escrever o romance? Esse romance veio de um dos contos dessas antologias que eu participei. E aí tinha um conto que falava, volta aqui que tem mais espaço pra você, volta aqui que tem mais coisa pra contar. E eu voltei. Tanto que o começo, eu mudei muita coisa, porque depois eu olhava pro começo, que era uma coisa de conto. Conto é depois completamente diferente. Aí ficou uma coisa muito poética, uma narrativa poética, eu transformei. E eu comecei muito timidamente, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer aquilo, né? Aí eu fui fazendo. E aí a menina foi tomando, porque ela era assim, ela é uma brasileira, eu queria que ela fosse uma brasileira que morasse em outro lugar do mundo pra ter mais ou menos a experiência que eu tive. Mas ela ia ter a vida dela, totalmente diferente da minha, claro, né, porque
Nós não queremos repetir os mesmos erros. Nem na literatura. Nem na literatura. E aí, ela estava na França e ela começa a ter um caso com um francês. E esse francês, porque a França e o Marrocos tem negócios, tem business, eles trabalham juntos, etc e tal. E ele é convidado para o Marrocos, fala, casa comigo e vamos. E ela vai. E quando ela chega no Marrocos, ela se apaixona por outra pessoa. E aí, a coisa foi tão... Porque assim, eu já li tanto, já escutei tanta música, acho que a arte funciona tanto na minha cabeça, que a hora que eu tava sentada, eu falava, se eu fizer isso agora vai ser legal, se eu fizer isso agora vai ser legal, se eu fizer isso agora vai ser legal. Isso. Aí, você faz um planejamento do que você vai escrever? Não faz. Não fiz. Vai surgindo? Não fiz. E aí, quando ela se apaixona, que eles ficam, era pandemia. Aí eu falei, vou jogar a pandemia, só que eu mudei governo, mudei tudo que aconteceu, não teve tanta morte, eu mudei, porque ninguém quer saber daquela tragédia, né? E aí, quando eles voltam, eu falei, mas aqui, eu não posso terminar o livro agora, né? Então, vai acontecer alguma tragédia aqui, o que eu vou fazer? Criei mais uma coisa para estender o livro, porque é isso que os escritores fazem. Eles vão colocando... E vai vindo na sua cabeça e você vai... E foi indo... E ela teve a vida dela lá, e a Marina, porque eu queria que fosse Maria, que fosse um nome comum, né? Mas eu tenho uma filha chamada Natasha e uma chamada Maria Luísa. E a Natasha falou, você não vai colocar Maria, mas não é a Maria Luísa, é a Maria, uma Maria. Alguma Maria, né? Não vai, mamãe escolhe outro nome. Aí a mamãe escolheu, porque eu ia ser chamada de Marina. E eu acho muito bonito esse nome. É mesmo. Mas dizem as más línguas, não sei se vocês sabem disso, que toda Marina é sofredora. Maria é sofredora. Marina. Não, eu sei que é Maria. A minha mãe falou que era Marina, e daí mudou meu nome pra Valéria. Que eu não sou muito fã do meu nome, pra ser honesta. É bonito Valéria também. E é engraçado, né, você falar, porque a gente fala com muitos autores, assim, os nossos autores, que principalmente no romance... que já começam meio sabendo para onde vai a trama, né? Já desenha ali tudo que já sabe o que vai acontecer. Não sabe exatamente como, mas já sabe. Ó, começa assim, vai acontecer isso, vai acabar assim. Você deixa a vida me levar. As pessoas falam muito sobre essa coisa da intuição e da inspiração. E eu acredito que como eu tenha levado uma vida muito... Não, selvagem não, porque eu moro na civilização. Mas assim, eu nunca me prendi a estereótipos, eu nunca me prendi, eu preciso ter alguém, eu preciso fazer isso, eu faço o que eu quero, eu sou uma pessoa muito livre. É claro que a gente tem as nossas amarras da sociedade, porque a gente não é bicho também, né? Claro. Mas se eu pudesse ser, eu seria. Então, eu acho que por eu preservar muito isso, e também o papel de professor, eu acho que entra muito nesse... Porque assim, quando você dá aula numa escola, turma... É difícil você pegar uma pessoa e decifrá-la, mas quando você dá aula particular, é outro universo. Porque assim, eu estou dando aula pra você e estou dando aula pra você. Eu fico assim, como que ela tá aprendendo, como ela tá aprendendo, como ela tá falando, como ela não tá falando, o que ela entendeu, o que ela não entendeu. Então, a minha cabeça... Gente, são 20 anos de aula particular. Então, eu sou muito observadora. E assim, o que você gosta, o que você não gosta, o que é legal, o que não é legal, você vai escutando. E parece que a hora que eu tava escrevendo, tudo vinha na minha cabeça. Não, isso aqui não é legal, não vai pôr. Então, assim, eu coloquei umas coisas apimentadas, tá? Então, é assim, over 18, né? Não é para crianças. Claro. Para adultos. Maduros. Então, eu brinco que não queria fazer uns 50 tons de cinza, mas eu queria que tivesse uma pegada com... aquela coisa assim de, vamos fazer. Mas preciso pensar na vida. Então, assim, uma coisa superficial e uma coisa profunda. Pra pessoa não ler aquele livro que... Pra não ser muito intenso, muito pesado. Porque você também quer que as pessoas gostem do que você tá escrevendo, né? Então, na hora que eu fui escrevendo... E pode ser leve, né? Pode ser bom e leve, né? Como não ficou um livro muito grande, talvez acabe sendo, a gente chama de uma novela. Tá. Porque ele não ficou um livro muito grande, ele tem 100 e poucas páginas. Mas depois de terminar a revisão, que eu vou ter que ler de novo para entender se eu gostei, que eu já não aguento mais ler aquele começo, assim, eu já falo, começo, espero que esteja bom. E a revisora ainda falou... Tem que ler de trás para frente. Tenho que ler de trás para frente, essa vai ser a solução. Ela falou para mim assim, você quer que eu faça, não sei o que. Eu falei, filha, você faz o que você quiser. É claro, concordância verbal, nominal, isso aí que claro, você vai... Não vai mudar a história, é que nem uma tradução, não muda a história, mas põe ele sem erro gramatical, vírgula, né? Claro. Vírgula em português e inglês, pra mim, é o pior de tudo. Tem vírgula, não tem vírgula, põe, não põe, o E aqui, né?
E você tem uma rotina para escrita, assim? Não, você escreve quando você quer, quando está inspirada. Eu não tenho rotina porque as minhas aulas não eu Não tenho tem os rotina. horários marcados, mas assim, às vezes eu tenho aula de manhã, às vezes à tarde. À tarde e à noite eu sempre tenho. E eu tô desenvolvendo um hábito de manhã cuidar dessas coisas de literatura, mesmo de aula, da mentoria. Porque daí eu acordo, ando com meu cachorro, tenho uma aula ou outra de manhã que é menos. E aí eu fico ali no computador até a hora do almoço. É um momento criativo ali. Mas já terminei esse livro já tem um tempinho. Eu devo dizer que de manhã não escrevo muito, não. A parte, eu sou mais produtiva à noite. Porque eu sempre trabalhei muito à noite. Porque a escola sempre, que comecei a dar aula, sempre foi à noite. Então, das 6 horas, 7 horas da noite, eu sou o contrário. Eu das 6 horas, 7 horas da noite, não fale mais comigo. Conte comigo só para tomar um vinho. Eu não sirvo mais para quase nada à noite. Mas pode ser que agora esteja envelhecendo, então eu também não vou ficar até meia-noite, uma hora escrevendo. Nunca, jamais. E seu trabalho na academia? Então, a academia, nós fomos eleitos o ano passado. Eu, Eduardo, né, o Caetano, que é o presidente. A gente tinha mais uma pessoa que era do administrativo. Mas pelo trabalho dela, que ela é concursada, ela não poderia assumir o cargo, então ficou eu e o Eduardo. E a gente pede ajuda dos outros acadêmicos em algumas partes, mas tá sendo muito legal, porque eu sempre arranjo confusão. Então assim, não, gente, não é pra ser assim, não, vamos fazer diferente. Mas o Eduardo, por um milagre divino, bateu muito comigo. A esposa dele chama Valéria também. Eu falei, Valéria é seu Carmo, então você não vai nem brigar comigo, nem com ela. Vai ser aceita, assim, né, amorzinho, vamos em frente. E a gente se entende muito bem. Então assim, o que você acha disso? O que você não acha daquilo? Ai, Val, não ficou muito legal, né? Tarará. Ai, Edu, não sei do que. Ele dá bronquinha em mim, dá uma bronquinha nele e vamos. Mas assim, nosso objetivo maior é que a academia realmente tenha um nome dentro da nossa cidade. Porque a gente descobriu que, assim, pouquíssimas pessoas sabem que existe uma academia joseense. Exato, eu ia te perguntar isso. O que a academia faz, o que deixa de fazer. Então, por exemplo, nos lançamentos do livro que tem na Flim, dos livros, são todos trabalho da academia. Então, a gente que recebe os livros, estuda os escritores, escolhe os escritores. Então, a gente tem outro trabalho da academia com a FAC, que é o Lab Flim, que é um encontro uma vez por mês. Esse mês de julho não vai ter, porque é férias, eles têm uma programação diferenciada. E a gente quer participar mais da Flim esse ano. Nosso maior objetivo é ter uma sede, porque a academia não tem sede. Mas o Anderson, nosso prefeito de São José, foi muito simpático a essa ideia, ele foi muito aberto. Eu ia falar sympathetic. Aí saiu simpático, não sei se saiu muito de sério, simpático essa ideia, enfim, né? E aí essa semana o Eduardo se encontrou com o Jones, que é o secretário da concordância. Não me lembro da palavra direito, que é uma secretaria bem diferente que a gente tem em São José. E ele estava falando sobre o negócio de sede, então a gente está a um passo para conseguir finalmente. Seria excelente, né? Seria excelente, porque a gente tem um espaço guardado, né? Porque a gente usa a biblioteca, a gente agradece muito, né? Porque é um lugar que a gente é muito bem recebido. Tem cafezinho, eles são uns fofos. Mas um espaço. Mas a gente tem da academia, né? Para ter acervo. Exatamente, os nossos livros, a gente ganha livro, cada um guarda. Né? A gente tem um depósito com tudo guardado. É um absurdo. A gente tem um monte de quadro, então a gente tem que ter uma sede. Eu acho que no nosso biênio agora vai sair. E também queremos revitalizar a Bienal de São José dos Campos. Voltar, né? Porque faz muito tempo, né? Já faz um tempinho que parou, sim. Então, também é um dos nossos projetos grandes. Porque dessa forma a gente pode fazer um ano bienal, um ano uma feira de escritores, mas sempre abrir portas para os escritores da região, não necessariamente São José. As academias, elas têm bastante contato uma com a outra, né? Então, acho que a gente está se aproximando cada vez mais. Super importante. O nosso primeiro trabalho na academia, meu e do Eduardo e da outra pessoa, não deu muito certo com ela, porque ela quebrou o pé também, tadinha, aconteceu um monte de coisa. Foi o encontro das academias em julho do ano passado. E foi um sucesso, mais de 100 pessoas passaram por lá. Olha que legal. E a gente conseguiu trazer a Aline Bey,
Que tá legal. super em cima. E ela é uma fofa, uma Ela é menina gracinha. super fofa. Assim, falou com as pessoas com carinho, com coração, sabe? Nossa, o pessoal tava chorando, assim, de ver a Aline. E a gente fez esse esquema de mesa redonda. Então, vamos falar sobre criação de livro, vamos falar sobre literatura. Então, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa parte de mediação, sabe? A gente gosta de ser entrevistado, mas eu gosto muito de entrevistar também. E, assim, fazer umas perguntas mais fora da caixinha, com pessoas, assim, particularidades das pessoas, né? Eu acho muito interessante, eu assim. acho incrível. Eu acho que a região é muito rica, né? A gente estava até comentando sobre os outros festivais e feiras literárias, assim, que tem em São Chico, em Santo Antônio, quer dizer, tem tanta coisa boa, tanta coisa legal, né? Unir essas forças e todo mundo trabalhar aí para promover, para trazer as pessoas para a literatura, eu acho né? que a Bienal em São super José ia ser um importante. arraso. Acho Pois que ia ser um arraso, porque... Judiação ter parado, né? Não, e tá tudo fermentando. Não parece que onde você vai, né? Hoje em dia, a gente teve Flima, teve... Isso. Teve Voelos da Língua. Eu agora acho que vai ter tá a Flip, aí aumentando, vai né? ter, Eu acho vai que ter Empinda também. Eu acho que as pessoas estão se conscientizando e se mobilizando para ter mais acesso. Né? Inclusive, a cidade é uma cidade que tem tantos recursos, né? E falta dar esse elemento cultural para a cidade. A gente é uma coisa que falta. A gente sente que as coisas que acontecem também às vezes são muito pequenas, as pessoas muito acabam pontuais, as pessoas então, não enxergam. Assim, né? O josense, vamos, né? Não é só gente famosa, vamos conhecer as pessoas. Eu, o meu colega escritor, todo mundo, a gente tem obras muito bonitas, né? Então precisa ser conhecido da mesma forma, da nossa região. Claro. Né? O Elos da Língua foi muito legal demais, né? Muito legal. Ô Val, e para a pessoa que está começando a escrever, assim, que tem essa vontade, esse desejo, principalmente, né? Não só daqui, mas de qualquer lugar. O que você indica, orienta ou falaria para essa pessoa? Então, tipo, não, esquece, vai fazer outra coisa? Ou... Às vezes a gente tem que ser sincero, né? Se bem que quem sou eu para dizer o que a pessoa escreve, né? Mas assim, minha prima, encontrei com minha prima agora, ela fala, eu quero que você faça uma curadoria das minhas poesias. Eu falei, me manda, que de 100 a gente escolhe, sei lá, 30, 40. Que a gente, acabei de falar, né? É impossível você escolher 100 poesias. Claro. A não ser, assim, os Fernandes das pessoas da vida, né? Carlos Drummond também, acho que dele nunca vi poesia. Porque ele só publicou as boas, né? Mas, por exemplo, o Vinícius de Moraes. Eu já li livro de Vinícius de Moraes que teve coisa que eu não gostei. De aquele do Luiz de Camões, que ele tem o soneto. Né? Meu gosto. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente escreve isso. Você gosta de um, você gosta do outro, outro gosta de outro, mas leva o livro. O importante é levar o livro. Leva o livro e conheça quem eu sou, de alguma forma, né? Quem está começando? Poesia, eu acho que de qualquer forma, tirar da gaveta. Transformar. Porque é como eu vivi. Quando eu lancei o primeiro livro, eu já era adulta, já era, sei lá, 40, não sei quantos anos eu tinha. Mas assim... Porque aquilo era uma parte de mim que precisava vir à tona. Então, uma pessoa que deixa tudo guardadinho... ok, eu não quero, não é só meu refúgio, é meu, não quero que ninguém veja, beleza. Mas aquela pessoa que fica, quero, tem que se jogar. Tem que se jogar, porque tem que conhecer vocês, vocês podem ajudar também, a gente da academia também pode ajudar. A gente, assim, mostrar o caminho, né? Mostra o caminho. Procurar uma revisora... Procurar uma boa editora, com que você se sinta confiante. Fazer seu lançamento, traz os amigos, os familiares. E, de repente, o livro pode se tornar um sucesso. Por que não? Né? Então, assim, quem tem vontade de lançar um livro, não pode deixar o projeto na gaveta. Ele tem, assim, a turminha, a trupe de literatura é muito legal. Porque quando não tem invejinha, essas coisinhas bobas, você torce sempre pelo... Assim, pelo sucesso, né? Eu tenho encontrado um pessoal agora, a gente até montou um clubinho de poetas, e 4 deles foram lá no meu Labflim, né? Que eu chamei a Thalita, chamei a Zenilda, chamei o Rafael e chamei o Guilherme. E é um grupo muito legal, porque não tem assim, ela fez, eu não fiz, não.
Todo mundo eu, torcendo, todo nunca mundo... tive esse tipo de conversa com ninguém ali. Então eu tenho conhecido a Lidiane também, nossa, Maciel, tenho conhecido pessoas maravilhosas. Que legal. Que assim, o que você vai fazer? Tá fazendo? E você se sente assim, sem competição. Eu escrevo do meu jeito, você do seu jeito, a gente escreve, tamo aí. Pode ser que eu não faça muito sucesso, pode ser que você faça mais, vou ficar feliz por você. Claro. A Thalita, por exemplo, ela é bem novinha, ela tem um livro lindo que tá lançando outro, e eu fico tão feliz por ela, sabe? Porque assim... Eu falo, né, vou adotar como você, minha filha, nós somos vizinhos de prédio. Eu vou te adotar porque você é muito fofa. Põe um batonzinho, põe não sei do quê, sabe assim? Você pegar aquela pessoa para viver com você e a gente tem essa cadência literária, né? Então, assim, você já leu isso, você já leu aquilo. Porque você sabe, né? Estar rodeado de pessoas que gostam de ler é totalmente diferente de estar rodeado de pessoas que não se interessam. Sim. Quando eu era adolescente, antes de ir para os Estados Unidos, eu era bem radical. Eu andava com esse livro do Milan Kundera debaixo do braço e conhecia. Você conhece Milan Kundera? Você já leu Sustentáveis? Não, então você lê pra gente depois poder ser amigo. Pra gente ser amigo. Aí eu fui para os Estados Unidos e levei um choque cultural e eu voltei mais burra, melhor, mas assim... mas gente. assim, eu era muito assim, você já leu, você não leu? Então você precisa ler, tá? Então você lê pra gente poder, né? Sabe? Então, essa curiosidade pelas histórias. Porque todo mundo tem história. Todo mundo é um universo cheio de histórias e nuances. Com certeza. E a gente precisa contar essas histórias, né? Então, siga o conselho da Val. Não deixa seu livro na gaveta. Conte a sua história. Bote ele no mundo. E a gente ajuda. E a academia também pode ajudar. Busquem aí os autores da região. O livro da Val aí a gente está mostrando, depois a gente coloca link de onde achar. Quem né? sabe até final do ano eu tenho Tem um romance. Vou voltar aqui para contar sobre ele. Isso. Val, muito obrigada. Você que está assistindo, deixa o seu comentário, sua dúvida, que a gente responde, passa para Val, qualquer coisa que você queira saber também. Segue o canal, segue o nosso Instagram e até o próximo episódio. Muito obrigada.